Bom dia, querido irmão, querida irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos nesta manhã para refletir a palavra de Deus, para refletirmos sobre a importância do Evangelho de Jesus Cristo para a nossa vida e o quanto a palavra de Deus deve servir como luz para guiar e iluminar os passos de cada um de nós. Deve ser luz, queridos irmãos e irmãs, para nortear o nosso caminho na busca definitiva do encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Experiência esta reservada a todos e a cada um de nós de forma muito particular, mas essa experiência ela ocorre diante da nossa vida. Essa experiência ocorre, queridos irmãos e irmãs, linkadas à realidade do dia a dia de cada um de nós. Por isso, peçamos que o Evangelho de Jesus Cristo, que é luz, que guia os nossos passos, possa sempre mais iluminar o nosso caminho e as nossas ações, para que as nossas atitudes sejam sempre linkadas na palavra de Deus. O Evangelho de hoje está em Lucas 16, capítulo 19 a 31, referente ao pobre Lázaro. Evangelho esse que já conhecemos, mas que iremos refletir segundo a proposta da liturgia de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui esse evangelho, ele é complexo de informações. É rico em reflexão para cada um de nós. Mas a primeira reflexão que devemos fazer, queridos irmãos e irmãs, é sobre a insensibilidade. O que condena este rico não é o fato dele ter posses. Não podemos aqui fazer um discurso, queridos irmãos e irmãs, de opressão da riqueza, ou tampouco de exaltação da pobreza pela pobreza. O que faz alguém se salvar, ou o que condena alguém, não é o extrato bancário que a pessoa tem, mas a avareza, a insensibilidade, a falta de amor. O Evangelho é muito claro. Este pobre estava na porta deste homem, e nem as migalhas que caíam da mesa lhe eram servidas. Não tinham sensibilidade. É como se aquele homem não existisse. O problema aqui não está na quantidade de dinheiro que tinha o homem rico, mas na insensibilidade ao sofrimento do pobre. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu abro um parênteses para dizer que nós temos muito pobre que é tão insensível e tão mesquinho que está na mesma condição do rico do Evangelho. Porque o problema não está no saldo bancário, eu repito, mas está
dentro do coração. O quanto temos pessoas de posses que são generosas, são dóceis, são amáveis. Eu mesmo conheço muita gente. Eu passei por essa experiência quando fiz a minha cirurgia do câncer da tireoide. Pessoas sensíveis que buscaram se desdobrar para que eu pudesse ser assim atendido e operado. Sensibilidade. Então aqui é importante termos essa reflexão e esta clareza. O que salva a cada um de nós é a sensibilidade, porque senão vamos marginalizar as conquistas que muitas pessoas realizam a partir do esforço e do trabalho de cada dia. E ficarmos com um discurso de que somente o Lázaro, que é pobre, entra no reino dos céus. O rico não entrou não porque era rico, ele não entrou porque era mesquinho, ele não entrou porque ele era avarento, porque ele era insensível. Então que também nós, com ou sem riqueza, tenhamos a capacidade de ser sensíveis às realidades de sofrimento das pessoas, sobretudo daqueles que nos rodeiam. E que Deus abençoe o nosso dia, abençoe a nossa história, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.